Olá, meu nome é Márcio Guida, sou diretor da empresa JRH Recursos Humanos e hoje venho falar para vocês a respeito de justa causa. É muito comum as pessoas me perguntarem se existe alguma regra básica. Primeiro você tem que estar aplicando uma, duas advertências, verbal, não verbal, depois uma, duas, três suspensões, para assim chegar a caracterizar uma justa causa. Eu costumo dizer que a justa causa é uma coisa muito simples de ser dada. A dificuldade é você mantê-la em juízo. Existem diversas nuances dentro da justa causa. Situações como roubo, agressão física, um funcionário puxou uma faca para o outro, são situações que podem ser aplicadas a justa causa logo no primeiro momento. Não precisa aguardar nada, uma série de advertências, de suspensões. Não. São casos que você pode aplicar direto. São situações como a linha A, de ato de improbidade, que é quando o funcionário ele gera um prejuízo para o empregador, um crime contra o patrimônio. Quando existe a questão de desonestidade, roubo, má-fé. Na verdade, o ato de improbidade ele ocorre quando o empregado ele deixa de conduzir a sua vida pelas regras jurídicas e morais que norteiam a conduta em sociedade. Existem situações como incontinência de conduta, mau procedimento, negociações habituais, quando ele negocia, vende alguma coisa dentro da própria empresa, principalmente gerando uma concorrência para ela, condenação criminal, isso acho que nem precisa detalhar aqui, né? Casos de embriaguez, violação de segredo, ato de indisciplina. Uma situação que eu acho bem interessante a gente estar relatando é a sua linha E, que é a desídia. Desídia, na verdade, é quando o empregado começa a ser desleixado com o trabalho, quando começa a faltar, chegar diversas vezes atrasado. Muitas pessoas perguntam, pô Márcio, eu posso dar uma justa causa pelo funcionário chegar atrasado? Sim, você pode dar. A questão é como você vai aplicar. Bem diferente do que eu comentei no início, de casos como roubo, como agressão física, a desídia ela já deve ser dada com mais cautela. Não é simplesmente você chegar para o empregado, chegou atrasado hoje, vou aplicar a desídia. Não, você aí sim deve estar dando uma advertência, de preferência até escrita, para estar registrando isso. Está dando uma suspensão branda de um dia. Não adianta também você chegar e estar colocando o empregado em casa 5 dias de suspensão. Semana seguinte você dá mais 3, 4, 8 dias. Até porque isso, na verdade, pode lá na frente ser usado contra a empresa, como no fato se a empresa não tivesse tido interesse de pagar todos os salários ao seu empregado e apenas não querendo puni-lo. Uma coisa muito comum também, apliquei uma suspensão, o funcionário voltou, dei direto à justa causa. Está completamente errado. Se você deu a suspensão, você já puniu pelo aquele ato. Você não pode punir 2 vezes. Você tem que aguardar uma nova penalidade do empregado para você estar aplicando aquilo. E no caso da desídia, é interessante você dar uma suspensão branda assim, de 1 dia. Caso ocorra de novo, dar uma suspensão um pouquinho mais severa de 2 dias. Importante você colocar no termo que é uma suspensão por reincidência e não apenas a primeira suspensão. Um fato interessante da gente estar colocando também é a questão que você, quanto mais se documentar, quanto mais você tiver provas, mais fácil de você manter essa justa causa lá na frente. Tá bom? Justa causa é um tema muito polêmico, não vou me estender aqui não, senão isso aqui seria papo de horas. Mas lá para frente a gente volta a falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Um abraço aí a todos.